Desde os anos 70 tenho interesse pela política, talvez porque à época o Brasil vivesse restrições democráticas, cerceamento de liberdades e havia a precarização dos direitos e garantias individuais. Não é preciso nem falar que o Estado brasileiro ditatorial não havia assinado o chamado Pacto de São José da Costa Rica, documento internacional histórico que prevê a proteção do indivíduo contra a mão de império do autoritarismo. Nos anos 70, o governo sufocou pela força os desejos e aspirações democráticas e reprimiu de forma contundente a diversidade político-ideológica, tornando a representação bipartidária um espelho que refletia a imagem dos que apoiavam o governo e, de outro lado, a sombra dos que, embora tolerados pela ditadura, representavam a oposição. O dualismo entre o bem e o mal, entre os bons e os ruins, entre os decentes e os indecentes, marcou aquele tempo de discriminações, preconceitos e perseguições. Tempus fugit, o tempo voa, ele passa. Caminhamos na esteira da democracia, da tolerância, do respeito pela diversidade, mas a semente da discórdia e da cisânia continua a ser regada diariamente. A disputa pelo poder é histórica, milenar e sempre foi acompanhada pela corrupção, pelas vaidades dos poderosos, pela ambição humana que prevalece sobre as boas intenções de parte dos políticos aí que se desvirtuam ou cedem moralmente frente às riquezas incalculáveis que o poder lhes proporciona. Retornarmos ao dualismo simplista do pensamento binário que invadiu o espaço da política, da educação, da cultura, da economia e da segurança é retrocesso, sim. Na política, o discurso é centrado no nós hoje em dia, nós contra eles. Frase lulista herdada pelo atual governo. Os bons contra os maus. Na educação, confunde-se Kafta, iguaria da culinária árabe, com o autor tcheco Franz Kafka. Escreve-se impressionante com C e a polidez inteligente dos discursos tornou-se uma aspereza rústica sem sabor. À cultura somaram-se iniquidades. A economia utiliza os instrumentos que aviltam a vida do indivíduo pobre, do idoso, do desvalido. A segurança pública voltou a defender a lei do talhão, do olho por olho, dente por dente, e as manifestações públicas de populares demonstram que a violência dos marginais é tão intensa como a da sociedade que não deseja justiça, mas sim vingança, muitas vezes assumida pelo órgão judicante. Enfim, os bons tempos e os velhos tempos são os mesmos tempos de hoje. A intolerância e o desrespeito, a falta de solidariedade, talvez sejam os grandes males que nos separam da civilidade de ontem e começam a corroer as entranhas sociais do hoje. Ainda há tempo para mudar, e tenho dito, palavra de honra.